Olá a todos e a todas que nos acompanham em nosso canal no YouTube, especialmente aqueles que nos acompanham em quando falamos de maçonaria. Em nosso último vídeo, nós falamos sobre a relevância do tronco de beneficência e a filantropia maçônica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vaidade cega na maçonaria. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que façam sua inscrição, nos ajudem no desenvolvimento do canal, deixem um like, um comentário, nos ajudando aí em algum assunto relevante para você, que a gente possa estar falando. Ficaria muito agradecido. A maior preocupação da ordem maçônica é manter a harmonia entre colunas, que às vezes, quando quebrada esta harmonia, uma dessas razões quando é quebrada, ela quebra a egrégora da harmonia em loja. E uma dessas razões é a vaidade. O maior desafio é conseguir separar os que buscam o conhecimento para o bem da ordem maçônica daqueles que querem, através do saber, o poder e a ascensão sobre os demais irmãos. Em outras palavras, devemos evitar que a loja se transforme em loja de primos e de parentesco. A loja deve-se separar o joio do trigo e estar sempre vigilante ao desbastar a pedra bruta, cuidar das arestas, das imperfeições, para que não prejudique ou venha a danificar a superfície de nossas almas. A vaidade é um sentimento ou atitude de orgulho injustificado, de presunção, de frivolidade, de ostentação, de vanglória ou futilidade. É um sentimento de valorização excessiva própria e de aparência que tem como objetivo de ser admirado ou elogiado pelos outros. A palavra vaidade vem do latim vanitas, ou vanitas, que significa qualidade daquele que é vão, fútil e ilusório. As características da vaidade são a preocupação excessiva com a própria aparência, a necessidade de vangloriar-se, de ostentar, de se exibir. É uma atitude ou sentimento de superioridade relacionados com a opinião elevada, exercidas com exagero relativo à sua capacidade de exercer coisas importantes. Aliás, coisas insignificantes, né? Ou sem valor, que se atribui muita importância. Em resumo, a vaidade, por ser um comportamento negativo, ela é uma armadilha para o sucesso. A vaidade deve ser afastada de nossos pensamentos, de forma que devemos ficar vigilantes, e o fato de se iniciar pessoas cegas pela vaidade esta advinda de um jovem neófito que, nem nu e nem vestido, buscando a luz do conhecimento, enquanto acontecia ali a sua iniciação, tendo sua mente voltada aos sons que o acompanhavam, em uma jornada até seu corpo banhado pela luz do conhecimento. Enfim, entrando na maçonaria, realizado um sonho em que, via de regra,
tinha irmãos que se destacavam na sociedade e imaginava ter estes irmãos ascensão econômica, que assim como ele entrara nos quadros da ordem maçônica, que fazia com que este jovem tivesse obsessão pela ordem, sem lugares obscuros e sem qualquer fundamento. Na sequência, o venerável mestre lhe entrega um avental branco. No entanto, o novo aprendiz não dá a mínima importância ao seu significado, o significado daquele avental, tampouco as palavras proferidas pelo venerável, haja vista que ele estava fixado aos aventais dos demais irmãos que ali se encontravam, aventais ornamentados e bem diferentes daquele que ele acabara de receber. E já se imaginava esse jovem usando aqueles aventais iguais aos outros irmãos na sua cintura. Ao descer da sua sessão de iniciação, este jovem recebeu os cumprimentos de sua esposa. Ele veio a receber os cumprimentos de sua esposa e de todos os irmãos ali presentes, que o abraçavam e o chamavam de irmão, e a sua esposa de cunhada. O ágape foi pomposo, inebriado de bons papos. No entanto, para este aprendiz, sua cabeça estava inebriada de pompas e só conseguia murmurar as respostas. Quando chegou em casa, colocou o seu avental e se colocou diante do espelho para fazer elogios para si mesmo. E depois disso passou a viver e a respirar a maçonaria. Dentro das sessões, era sempre quem pedia a palavra para se destacar e demonstrar boa vontade e curiosidade. No entanto, suas curiosidades eram voltadas de como ser um venerável mestre, pois este era o seu maior objetivo. Nas sessões sempre estava bem vestido, a lapela do seu terno era repleto de ornamentos, chamando ali a atenção de todos, que eles chamavam até de general, pois em seu terno ele estava repleto de botões, sempre ligados aos temas maçônicos. Na vida profana, nada acontecia para esse jovem. E como este aprendiz esperava que acontecesse alguma coisa, continuava no mesmo serviço. No entanto, sua mesa era repleta de ornamentos maçônicos, figuras de bodes, pesos de papel com esquadro, compasso, além de outras quinquilharias com símbolos maçônicos. Na parede havia o quadro do seu diploma de aprendiz. No entanto, todos quando chegavam e perguntavam, ele dizia aos seus amigos que aquele diploma era temporário, que em breve teria ali, naquela parede, um quadro de venerável mestre, de diploma de venerável mestre. Chegou, portanto, o momento da sua exaltação. E ao final da sessão, o orador falou sobre o ato e de sua plenitude maçônica, da relevância do aumento de salário que havia conquistado por méritos e que agora estava apto a desempenhar qualquer cargo dentro da loja, inclusive até o de venerável mestre, que era o seu objetivo. Aquele novo mestre não se atentou para tais palavras, pois em sua cabeça só imaginava ser um prenúncio daquilo que ele sempre imaginou, daquilo que ele sempre imaginava, que era o de presidir a loja e ser um venerável mestre. Ao final da sessão, e chegando em casa, foi logo mostrar o avental de mestre para sua esposa. E logo após foi desfilar à frente do espelho, arrancando risos e aplausos da sua própria companheira, que nada entendia, mas achava aquilo bonito.
quando retornava às suas sessões, aquele jovem mestre era aquele irmão que sempre entre colunas se mostrava um obreiro interessado, pois achava que já sabia de tudo, que se dizia a respeito à arte real e que havia alcançado a sua plenitude. No entanto, passou a ser também uma pessoa que fazia críticas, só via erro nos outros, sobretudo na ritualística. No entanto, as suas críticas não eram feitas em sessão, e sim nos momentos de lazer, nos ágapes, e sempre direcionados à atual diretoria, o que fazia ao pé de ouvidos de alguns irmãos, principalmente aqueles irmãos mais exaltados, motivo pelo qual foi se tornando ali uma verdadeira discórdia dentro da loja e um verdadeiro desentendimento entre os membros do quadro da loja, que outrora eram bem harmoniosos. Como já estava se aproximando da eleição da nova diretoria da loja, logo se candidatou ao trono de Salomão. No entanto, alguns irmãos não concordavam, isto porque era um maçom recém-exaltado. No entanto, de tanto persistir, conseguiu vencer a todos e conseguiu se eleger ao cargo de venerável mestre. Em sua posse, seu discurso foi repleto de promessas e de ações que iriam diferenciar das outras administrações. E durante o ágape não retirava suas indumentárias de venerável mestre para poder pousar para fotos junto a cada um dos presentes. Ao final, quando já em casa, não resistiu à tentação e foi logo para o espelho, como fazia anteriormente, e com o seu avental e malhete na mão, fazia-lhe discursos até altas horas. Com o passar dos dias, logo se tornou não um mestre da loja, mas um mestre em loja. Uma figura que era excluída pelos irmãos. E por esta razão houve muitas discórdias dentro de loja, havendo muitos pedidos de kit placê, de saída. Tudo isso por conta das discórdias criadas na gestão anterior e que fora frutificada em sua gestão. Ao longo do tempo, a loja ficava cada vez mais vazia. E ele ali argumentava que era por conta de irmãos melindrosos, por conta de irmãos que em sua gestão só que em sua gestão só iria ficar os bons. Os mal vistos, aqueles desarmoniosos, podiam sair, que ele só queria os bons. Infelizmente, a cegueira da vaidade não lhe deixava escutar e nem enxergava aqueles que estavam a seu lado. Passou-se então 2 anos e, se aproximando as eleições, tal mestre achava ele que seria reeleito, pois para ele não haveria sucessão ou sucessor, pois a vaidade não lhe deixava enxergar que não havia conduzido a loja com perfeição e vigor. E como sabemos que sempre tem sempre mais um que pode conduzir a loja, por sua vez, escolheu outro candidato. O que veio a deixar este jovem mestre embravecido, dizendo que se sentia traído pelos irmãos e que tais atitudes eram fruto da inveja. Dizia ele constantemente que só ele poderia conduzir a loja, que a loja sem ele estava condenada a bater colunas,
Daí então, triste, derrotado, partiu para a sua residência, muito frustrado, ao ponto de chegar em casa, nada a falar para a sua esposa, como sempre fazia. Esse jovem foi direto para o seu quarto e colocou a sua indumentária de venerável mestre, sentou diante do espelho e começou a chorar. Chorou tanto que partiu sozinho para o Oriente Eterno, sem poder levar seu avental e seu malhete. De toda essa lição, meus irmãos, podemos afirmar que a vaidade é um sentimento ou atitude de orgulho injustificado, de presunção, de frivolidade, ostentação, vanglória ou futilidade. É um sentimento que tem como objetivo o de ser admirado ou elogiado pelos outros. A palavra vaidade, como já dissemos, vem do latim vanitas, que tem esse significado de futilidade, de ilusão. E as características da vaidade são a preocupação excessiva com a própria aparência, com a necessidade de vangloriar-se, de ostentar, de se exibir. É uma atitude de sentimento de superioridade relacionados aos sentimentos que exige aquele exagero exacerbado relativo à sua capacidade de exercer coisas insignificantes ou sem valor, da qual se atribui muita importância. Em resumo, podemos dizer que a vaidade, por ser um comportamento negativo, voltamos a repetir, ele vem a se tornar uma armadilha para o sucesso. Do que adianta ser vaidoso? Interrogo, do que adianta ser vaidoso? Se observarmos, a própria Bíblia nos ensina que vaidade é um pecado que se refere a um foco excessivo em si mesmo, na aparência física e na busca do conhecimento dos outros. É algo enganoso, sem valor, que leva à ostentação e à idolatria. A vaidade é considerada um dos 7 pecados capitais, por ser um exemplo de orgulho. E tudo isso porque tem o objetivo de atrair a admiração ou elogio de terceiros, sem a necessidade de vangloriar-se, e sim tendo que ele tem, não é sem, ele tem a necessidade de vangloriar-se, de ostentar, de se exibir. Este é o sentimento que tem o vaidoso. A vaidade, ela tem como principal característica o orgulho, que tem o conceito exagerado de suas qualidades, que é um soberbo, um arrogante, se achando grandioso. Tudo que falamos aqui e agora são características daqueles indivíduos que têm vaidade acima de qualquer coisa. Em especial o exemplo dessa pequena história que contamos deste aprendiz que entrou na loja e se tornou um venerável mestre. Pela sua vaidade, ele veio a partir desse plano para outro, sem ostentar nada daquilo que ele pregava, ostentava, dizia. Partiu para o Oriente Eterno, sem levar
aquilo que ele mais almejava, que era o avental de venerável mestre, o malite. Então, de tudo isso, nos prova que a vaidade nada significa. Devemos estar atentos para que não possamos ter vaidade com nada. Estar atento em ser um verdadeiro maçom, obediente às regras, aos bons preceitos, à harmonia, ao bem-estar de todos, à igualdade, à fraternidade e à justiça. Vamos ficar por aqui, já se demanda mais de 20 minutos, e não gostamos de falar mais de que 20 minutos para não ficar cansativo. Nós esperamos ter contribuído com todos vocês e aguardamos sugestões com temas para que a gente possa estudar e trazer para o canal uma explicação sobre esse tema. Obrigado a todos, um tríplice e fraternal abraço.